Seguindo com nossa série sobre impermeabilizações, hoje vou apresentar os principais tipos de impermeabilizantes que temos no nosso mercado, falando de suas características. No próximo vídeo abordarei a aplicação dos impermeabilizantes para vocês terem uma ideia onde usar cada tipo. Temos uma variedade bem grande de produtos, para atender às diversas necessidades na nossa obra. Saber escolher o tipo certo é fundamental para que não ocorra falha na impermeabilização, e também para não gastar dinheiro além do necessário, afinal não temos dinheiro infinito, mas devemos economizar da maneira correta, senão a economia pode resultar em dor de cabeça no futuro. É importante vocês saberem que os impermeabilizantes podem trabalhar, formando uma película na superfície da estrutura que foi impermeabilizada. Essa película pode ser moldada no local, ou já pode vir pré-fabricada. Vocês podem chamar isso de envelopar a estrutura. Também podem trabalhar adicionadas no material, concreto e argamassa por exemplo, o que torna esses materiais impermeáveis. E ainda podem trabalhar aplicados na superfície, como se fosse uma película impermeabilizante, mas que não fecha todos os poros e fissuras do elemento, trabalhando repelindo a água, o que deixa o material respirar. Com tantos produtos e marcas diferentes no mercado, tenho certeza que muitas pessoas ficam confusas com tantas opções de impermeabilizantes. Primeiramente precisamos entender que os impermeabilizantes podem ser divididos, em relação à flexibilidade que possuem, que podem ser flexíveis, rígidos e semiflexíveis, e em relação ao tipo de material, que podem ser asfálticos, sintéticos, cimentícios e resinas. No caso impermeabilizante flexível tem a capacidade de se deformar, esticar, até certo nível, sem se romper. É para locais onde a estrutura sofre movimentações, na maioria das vezes térmicas, onde o material expande quando está quente, e contrai quando está frio. É o que acontece em lajes de cobertura por exemplo. Os impermeabilizantes rígidos não conseguem se deformar, e caso tenha alguma movimentação, podem se romper facilmente. É usado para locais onde não ocorrem grandes movimentações, como os baldrames por exemplo. O mercado ainda possui produtos comercializados como semiflexíveis, que ficam entre os flexíveis e os rígidos, mas no geral a aplicação deles é parecida com a dos impermeabilizantes rígidos, mas possuem um pouco mais de elasticidade, o que ajuda caso haja pequenas movimentações. Aí vocês podem pensar, já que o impermeabilizante flexível é melhor, por ser elástico, e assim o serviço ficar mais garantido, não precisava ter os outros, certo? Aí é que entra a questão da economia. Os impermeabilizantes flexíveis são mais caros que os rígidos, então para economizar na impermeabilização se usa os flexíveis somente onde é realmente necessário. No caso os tipos de impermeabilizantes, têm a função de atender às diversas demandas em relação ao uso, se vai ter contato com produto químico ou se é para água potável por exemplo. Tem que analisar outra coisa muito importante, que é se o impermeabilizante vai estar submetido a pressão positiva ou negativa. Calma, parece ser difícil de entender, mas é muito simples. Pressão positiva é quando a água faz uma força pressionando o impermeabilizante contra a estrutura que foi aplicado, e pressão negativa é quando a água faz uma força que tende a arrancar o impermeabilizante da estrutura. Tem ainda a questão da durabilidade, que depende do tipo do material, e a questão financeira, afinal ganhar dinheiro é uma tarefa difícil, então temos que economizar ao máximo, mas sem sacrificar muito a qualidade. Agora que falamos sobre as características que os impermeabilizantes podem apresentar, vamos falar sobre os principais produtos que estão presentes no nosso mercado. Vamos começar com as argamassas poliméricas, geralmente um produto que se encontra com facilidade e de fácil aplicação. Esse produto é feito a partir de cimentos especiais, aditivos e polímeros impermeabilizantes. Alguns podem ter fibras sintéticas, o que torna o sistema de impermeabilização ainda mais resistente e elástico. Vêm dois componentes que devem ser misturados e vão ficar no final com um aspecto líquido pastoso. Se aplica o produto como se estivesse pintando, formando uma película que protege o local contra a água e umidade. Para proteger o sistema de impermeabilização é necessário fazer uma camada de proteção mecânica, uma espécie de contrapiso por cima. Geralmente as empresas vão ter argamassas poliméricas rígidas, semiflexíveis e flexíveis. A manta asfáltica é outro tipo de impermeabilização muito utilizada nas construções. É um sistema de impermeabilização flexível pré-fabricado que são vendidos em rolos, e aplicados a quente.
Diferente do que muitas pessoas acham, existem diversas mantas no mercado com características diferentes, com preços diferentes, e que serão mais adequadas para certos usos. As mantas asfálticas não são todas iguais, elas possuem diferenças importantes que alteram o seu desempenho. Os principais pontos para vocês analisarem quando forem utilizar a manta asfáltica são: a espessura da manta, que de modo geral são de 3 mm ou 4 mm, o estruturante utilizado na manta, que pode ser polietileno, fibra de vidro, ou poliéster. A qualidade do asfalto, que define a flexibilidade a baixas temperaturas, sendo classificado em A, B ou C. O A é o que tem melhor desempenho, o B é intermediário, e o C é a pior classificação. O tipo de manta, que determina a resistência à tração e alongamento, e é classificado em tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é o que tem pior desempenho, e o tipo 4 é o que apresenta melhores características. No mercado vocês ainda vão encontrar mantas asfálticas pré-fabricadas à base de asfalto modificado com polímeros, à base de asfalto modificado com elastômeros, à base de asfalto modificado com elastômeros de inibidor contra a penetração de raízes das plantas, à base de asfalto modificado com polímeros plastoméricos, com adição de herbicida, aditivos filtros de UV e antioxidantes. Ainda temos a questão do acabamento superficial, que pode ser de polietileno, que é quando não tem nenhum acabamento superficial específico, vou chamar de acabamento comum, sempre deve fazer uma proteção mecânica quando tiver esse acabamento. Granular, possui na parte que fica exposta pequenos grãozinhos, que podem ser de ardósia natural por exemplo, que protegem a manta da ação do tempo. De geotêxtil, que possibilita o assentamento de revestimentos de acabamento, ou de proteção, como pinturas refletivas, argamassas e concreto. Metálico, que possui na parte exposta um filme de alumínio com resistência a raios UV, que protegem a manta para não degradarem de forma precoce, e ajuda a reduzir a temperatura da cobertura. Areia de baixa granulometria, geralmente encontrado nas mantas usadas como telhas tipo shingle, que são muito utilizadas nos Estados Unidos. Seguindo com os tipos de impermeabilizantes, temos a manta de polietileno de alta densidade, PEAD. Esse tipo de impermeabilizante vem em rolos, parecido com a manta asfáltica e que também é flexível. O PEAD é um material que pode ser aplicado em diferentes condições de terrenos e superfície. Foi feito para resistir a grandes esforços de tração e evitar rupturas, mesmo que em contato com substâncias químicas como ácidos, sais, bases e solventes por exemplo, além de ter alta durabilidade. Para vocês entenderem melhor esse material, é muito utilizado para impermeabilização de projetos ambientais, como por exemplo, aterros sanitários, barragem de rejeitos industriais, estação de tratamento de esgoto, entre diversas outras situações que necessita de uma barreira para proteger o meio ambiente. Mantas de cloreto de polivinila, mais conhecido como PVC, é um sistema de impermeabilização composto por membranas flexíveis de PVC, que possui uma expectativa de vida útil bem grande, sem necessidade de nenhuma intervenção de manutenção ao longo desse período. É resistente a raios UV, inchaço, apodrecimento e envelhecimento. Como a manta não fica aderida à estrutura onde foi instalada, é muito confiável quando a estrutura a ser impermeabilizada pode sofrer algum tipo de movimentação. Como o sistema possui boa parte da manta solta da estrutura, caso aconteça algum tipo de movimentação, esse esforço não é transmitido para a manta. Mantas EPDM é uma solução para grandes superfícies planas. É bastante flexível, e permanece nessa condição em uma larga faixa de temperatura. De menos 43 graus Celsius a 82 graus Celsius. Possui grande resistência à radiação UV, ao ozônio e ao envelhecimento por calor, além de suportar um grande alongamento, que permite que a manta tome a forma de praticamente qualquer tipo de superfície. É uma solução para grandes áreas planas, telhados e formação de lagos por exemplo. Borracha líquida é uma membrana polimérica que apresenta uma vida útil longa, e dispensa mão de obra especializada para aplicação. É um impermeabilizante altamente flexível, ideal para áreas com grandes movimentações, e que apresenta alta durabilidade. É aplicado de forma parecida com pintura utilizando pistola de spray, rolos, pincéis ou brochas. Se molda em qualquer local sem formar emendas. O produto é composto por elastômeros que, depois de curado, formam uma membrana contínua e aderente com grande flexibilidade e recuperação elástica.
Membrana asfáltica. No caso, essas membranas podem ser emulsões asfálticas quando diluído em água ou soluções asfálticas quando diluído em solvente. Como o próprio nome diz, sua base é feita de material de composição asfáltica. É um sistema líquido, aplicado a frio, diferente da manta asfáltica que vem pré-fabricada e em sua maioria é necessário fonte de calor para aplicar. É um material de fácil aplicação, flexível, aplicado de maneira semelhante à pintura. Além de servir para impermeabilizar diretamente, serve como base para aplicação de mantas asfálticas, o que na construção se chama de imprimação. Membrana acrílica. É um impermeabilizante à base de resinas acrílicas diluídas em água, aplicado a frio, de forma parecida a uma pintura, formando uma membrana impermeável, contínua, flexível e resistente à ação do tempo. Tem excelente aderência a materiais como argamassas, concreto e telhas de fibrocimento. É indicado para impermeabilizações de lajes de cobertura, marquises e terraço, por exemplo. Membrana de poliuretano. É um impermeabilizante que forma uma membrana flexível que apresenta grande estabilidade química, resistência a altas temperaturas e elasticidade. A aplicação desse produto também é muito parecida com a aplicação de pintura. São indicados para estruturas sujeitas a movimentações, vibrações, insolação, dilatações e contrações decorrentes de variações térmicas. Membrana epóxi. Esse tipo de impermeabilizante tem características únicas que determinam um uso bem específico. Devido à sua elevada resistência química e à abrasão, tem muita utilização em indústrias onde tem contato com muitos produtos químicos agressivos, como ácidos, álcalis e solventes orgânicos. É um sistema de impermeabilização para áreas em que outros sistemas não atenderiam. Sua resistência à abrasão o torna um sistema adequado ao tráfego de veículos. Pode ser usado também em caso de presença de pressão negativa ou positiva. Membrana de poliureia. É também um produto em forma líquida, aplicada com pistola de pulverização, como se fosse uma pintura. Depois de aplicado, forma uma membrana sem emendas. É um sistema de impermeabilização flexível, que resiste às movimentações das estruturas, resiste à abrasão, tráfego de pedestres e veículos, grande resistência a produtos químicos e também resiste muito bem a furos, além de ter uma durabilidade longa. O grande problema desse sistema é que demanda equipe especializada para aplicação. Não aceita erro, então o local onde será aplicado deverá estar exatamente conforme indicado para a aplicação do produto, e a poliureia deverá ser preparada corretamente, já que são dois componentes que devem ser misturados. Hidrorrepelentes são produtos normalmente feitos à base de silicone, que protegem a superfície de materiais porosos, como concreto e tijolos, por exemplo, contra a penetração de água, umidade e outros líquidos. Estes produtos reagem quimicamente com as paredes internas dos poros, alterando a tensão superficial, repelindo a água sem criar uma película superficial, deixando a estrutura respirar. Temos ainda produtos que são adicionados nas argamassas e concretos. Os dois principais são os aditivos cristalizantes e hidrofugantes. Os hidrofugantes são produtos químicos utilizados para tornar materiais porosos, como concreto e argamassa, resistentes à penetração de água. Ele atua como um revestimento protetor que impede a passagem da umidade. Ao serem misturados com a água de amassamento da argamassa ou adicionados diretamente à mistura de concreto, eles se dispersam e se distribuem uniformemente nos poros, capilares e superfície dos materiais. Esses aditivos contêm substâncias químicas hidrofóbicas, que criam uma tensão superficial que faz com que as gotas de água rolem e sejam repelidas da superfície tratada, em vez de penetrar nela. Isso impede a absorção de água pelos materiais. Já os cristalizantes são utilizados para tornar materiais porosos, como concreto e argamassa, impermeáveis à água. Ele atua penetrando nos poros e capilares dos materiais, onde reage quimicamente para formar cristais insolúveis em água. Esses cristais preenchem os espaços vazios dentro dos materiais, bloqueando a passagem da água e tornando-os impermeáveis. O aditivo impermeabilizante cristalizante é geralmente disponibilizado na forma de um pó fino, que contém uma mistura de cimentos especiais, aditivos químicos e compostos ativos de cristalização, e é misturado junto com a argamassa ou concreto. Uma grande vantagem do impermeabilizante cristalizante é que pode fazer pequenos reparos caso a estrutura fissure depois de um tempo. Basta entrar em contato com água que as fissuras são fechadas pelos cristais que crescem novamente.
Vocês viram que são muitos tipos de impermeabilizantes que temos no nosso mercado, isso porque falei dos principais. Se procurar encontra mais opções, com diversas características, para atender às mais variadas necessidades em uma obra. Mesmo tendo muitos nomes que para muitos podem ser difíceis, o importante é vocês saberem que determinado produto, para tal aplicação existe. Sempre que possível contrate um profissional capacitado para solucionar os seus problemas com a umidade. Se você estiver gostando dos vídeos, deixe o like, se inscreva, e ative o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Se tiverem alguma sugestão ou crítica deixe aqui nos comentários. Um abraço e valeu!